E o Vasco da Gama está dedicado em contratar jogadores do Santos. Primeiro tentou Vinícius Anocelo, não teve êxito nas tratativas, tentou Lucas Braga e encaminhou a contratação de Juan Seco, centroavante, que era o substituto imediato de Marcos Leonardo. Uso o era, né, porque está muito bem encaminhado o acerto, que deve ser confirmado de forma oficial nas próximas horas, nos próximos dias, porque já tem aval do Comitê de Gestão do Santos, a saída de Juan Seco ao Vasco da Gama. Então vamos aqui falar mais alguns detalhes sobre a saída de Juan Seco ao Vasco, vou dar a minha opinião e principalmente o que mais me preocupa em relação a essa saída do Juan Seco, tá certo? Mas vamos aqui começar com a matéria do Diário do Peixe, que fala o seguinte: o Santos encaminhou na terça-feira o empréstimo do atacante Juan Seco ao Vasco da Gama, com opção de compra. O Comitê de Gestão do clube aprovou a transação, que deve ser finalizada nos próximos dias. A informação inicial é do portal Atenção Vascaínos e foi confirmado pelo Diário do Peixe. O atacante teve seu nome aprovado pelo técnico Maurício Barbieri e chega para ser reserva imediato do atacante Pedro Raul. Com a negociação avançada, o jogador deve desembarcar em breve no Rio de Janeiro para assinar contrato. Nas atividades da última terça-feira, o jogador treinou normalmente com o restante do grupo no CT Rei Pelé. Recentemente, o Peixe realizou um jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos e venceu por 3-1. Um dos gols foi de Juan Seco, inclusive foi de pênalti, né, esse gol. E aí continua, o atacante de 21 anos foi um dos principais destaques da equipe santista no vice-campeonato da Copa São Paulo em 2022 e concorreu ao prêmio craque da competição. Foram 9 jogos, 6 gols e 2 assistências na competição. De fato, em 2022, né, quem acompanhou a Copinha, a campanha do Santos, não só o Juan Seco, mas também o Lucas Barbosa, que hoje está nos profissionais também, foram os destaques, né? O Patati também, enfim, o Santos tinha um time interessante ali na Copinha, que infelizmente ficou com vice-campeonato. Mas o que interessa é o profissional. Vamos falar aqui do profissional. Na equipe profissional, porém, Juan Seco não conseguiu embalar uma grande sequência. Ao todo foram 37 jogos e 5 gols marcados. Reserva de Marcos Leonardo, em 2023 foram 7 jogos e 1 gol. O gol que ele marcou esse ano foi de pênalti também contra o São Paulo, né, naquele clássico que a gente perdeu no Morumbi. O que eu acho do Juan Seco, até se algum vascaíno está assistindo esse vídeo, é um jogador que, com todo o respeito, eu acredito que uma negociação, principalmente se envolver dinheiro, né, caso o Vasco queira comprar o Juan Seco, é muito bem-vinda. Até porque o Santos, em 2021, comprou 70%, deixa eu ver se é isso, 70% dos direitos econômicos do Juan Seco por R$700 mil, né, ele que pertencia ao Flamengo de Guarulhos. Então, assim, o Santos conseguir vender o Juan Seco, que infelizmente no Santos, no time principal, não deslanchou, não repetiu o que ele fez na base, no sub-20, o que é normal também, né? A gente sempre fala isso, que não é porque o cara deu certo na base que vai repetir no profissional. E o contrário também, né? Às vezes não joga bem na base, mas no profissional, enfim. Então é um jogador que eu não vejo, não aspiro tanta confiança no Juan Seco. Por exemplo, Marcos Leonardo é vendido. Marcos Leonardo está machucado, está suspenso. Eu não tenho confiança no Juan Seco para que ele seja o titular. E a gente sabe que a chance de Marcos Leonardo e Ângelo, ou um ou outro, ou os dois, serem vendidos no meio do ano é muito grande. O Marcos Leonardo, para quem não gosta dele, e eu não estou condenando, cada um tem o direito de gostar ou não de algum jogador, mas o Marcos Leonardo, no último ano, 2022, foi o jogador sub-20, né, que tem até 20 anos no futebol brasileiro, que mais participou de gols, fazendo gols e também com assistências. Estatístico isso. Marcos Leonardo perde alguns gols que não pode perder? Perde. Mas é muito à frente do Juan Seco, na minha opinião. E aí, como eu falei no vídeo, no comecinho do vídeo, o que mais me preocupa em relação a essa saída do Juan Seco é a questão da reposição. O Santos liberou o Raniel, o Santos está liberando o Juan Seco,
só temos o Marcos Leonardo e, ao que tudo indica, o David. David, que tem apenas 17 anos. O David, que jogou, né, no Sub-20, a gente já falou aqui do David no Sub-20, ele é um jogador que tem muito talento, tem faro de gol, né, é um jogador que tem explosão na hora ali da corrida e tal, tem uma boa presença de área, mas o David, com 17 anos, jogando no Sub-20, a gente já falava da questão física. Ele sentia um pouco a diferença, né, de jogadores um pouco mais velhos. Imagina no profissional, é uma diferença ainda maior. Então tem que ter calma em relação ao David. E voltando ao que a gente sempre comenta aqui no canal, o Santos está no momento de reconstrução. Quando a gente fala que o Santos precisa de reforços, são jogadores experientes que venham para jogar. Não dá para a gente ficar colocando a responsabilidade em apostas. Apostas que eu digo, tanto que vem da base, como também, o cara se destacou na Série B, no Paulistão. Tem que ter jogadores mais experientes para aguentar Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, qual que é o meu medo? Mais uma vez, colocar um jogador de 17 anos, que ainda está, né, melhorando em alguns aspectos, principalmente na parte física, em uma fogueira. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Né? A gente fala muito, a torcida do Santos apoia a base, vírgula, né? Porque se começa a fazer jogos mais ou menos, a torcida começa a criticar. Então, assim, esse é o meu medo. Agora, pode ser que daqui a algumas horas, alguns dias, o Santos apresente a contratação de um centroavante. De um cara que de fato venha para ser sombra para o Marcos Leonardo, né? E aí você tem o David como uma terceira opção, aí ok. Agora eu acho um pouco arriscado só Marcos Leonardo e David. Principalmente com a possibilidade do Marcos Leonardo ser vendido no meio do ano. Então assim, nessa história, resumindo, o que mais me preocupa na ida do Rua Seco ao Vasco é a questão da reposição. O Santos hoje tem o Marcos Leonardo e possivelmente o David, que foi bastante elogiado pelo Odair Helma, que está treinando entre os profissionais, mas não vejo ainda 100% pronto para assumir uma responsabilidade caso o Marcos Leonardo precise se ausentar. Tá certo? Em relação ao Rua Seco, é um jogador que sabe bater pênaltis, né? Então, brincadeiras à parte, Pedro Raul, que tá com um pouquinho de dificuldade no Vasco, pelo menos o Rua Seco sabe bater pênaltis. Mas não é os meus, assim, opinião pessoal, tá? Tem muitos torcedores do Santos que gostam do Rua Seco, também tem muitos que não gostam do Rua Seco, mas eu sinceramente acho que é um jogador que não vai fazer tanta falta assim. Se o Santos ainda conseguir vender, né, ao final do empréstimo, melhor para o Santos, sendo bem honesta aqui com vocês, tá certo? É um jogador que foi muito bem na base, foi muito bem, indiscutivelmente, mas no profissional, quando teve oportunidades, não aproveitou tanto. O mais recente, o jogo contra o Ituano, que o Santos não teve o Marcos Leonardo, que estava suspenso, o Santos não deu um chute no gol contra o Ituano. E quem que era o titular? Rua Seco, né? Então, assim, sinceramente, não é um jogador que não está entre meus favoritos do elenco santista, mas precisa contratar. A questão numérica, a questão de reposição, ainda mais que o Santos liberou o Raniel, precisa sim de contratações. Então, esse é meu medo, você ficar liberando o jogador e não vem ninguém. Espero que o Santos nos apresente algum reforço para centroavante, porque agora mais do que nunca precisamos, porque só tem o Marcos Leonardo e talvez o David. Me fala aqui nos comentários a sua opinião, não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like e me siga também nas redes sociais, @NadilaLuz no Twitter e também no Instagram. E temos a nossa Liga no Cartola, tá? Valendo uma camisa oficial do Santos, a sua escolha para o ganhador, então as informações vou deixar aqui na descrição. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.